Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas é muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e eu estou aqui para um breve comentário da lição de número 2 da Revista dos Adolescentes nesse terceiro trimestre de 2020. Essa revista que traz como tema a história da igreja para os adolescentes. Na lição de número 2 nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o fundador da igreja. Se nós quisermos conhecer o ministério de Jesus Cristo, é importante que a gente tenha um olhar minucioso para os evangelhos. Nós vamos ver os 4 evangelhos que temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que em todos esses evangelhos Jesus ele é mostrado. Cada escritor procurou mostrar uma face do ministério de Jesus. Cada escritor dos evangelhos mostrou um pouco do ministério de Jesus. Então, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós podemos conhecer um pouco mais do ministério de Cristo. Nós vamos ver que Jesus ele nasceu na cidade de Belém e pouco se sabe sobre a infância de Jesus. A Bíblia fala do nascimento, fala quando os seus pais tiveram que fugir para o Egito, mas não retrata muita coisa sobre a infância de Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele aparece depois aos 12 anos entre os doutores e depois Jesus vai aparecer aos 30 anos quando ele dá início ao seu ministério aqui na face da terra, todo o seu trabalho. Então o ministério de Jesus iniciou quando ele tinha 30 anos, ele começa o seu ministério. E a partir daí é que os evangelhos começam a relatar um pouco mais sobre essa obra tão maravilhosa, sobre esses 3 anos, um pouco mais de 3 anos, que Jesus ele cumpriu o seu ministério aqui na terra. Nós vamos ver que Jesus, a revista ela vem nos trazendo, que Jesus viveu em período de pessoas preconceituosos. Nós vamos ver que Jesus sempre combateu pessoas religiosas, pessoas que se sentiam melhores do que as outras. Por quê? Porque eles seguiam alguns rituais e porque eles tinham alguns títulos. E por causa disso, eles se sentiam melhores do que as outras pessoas. E Jesus ele sempre lutou contra essas ações que eram praticadas por aqueles religiosos. Nós vamos ver que aquelas pessoas religiosas, eles não podiam tocar em uma pessoa morta, Jesus tocou. Nós vamos ver que eles não podiam tocar em leprosos, Jesus tocou. Eles não podiam se aproximar de uma prostituta, Jesus se aproximou. Jesus ele esteve na casa de um publicano, de um cobrador de impostos. Então Jesus ele não teve preconceito. Jesus ele conviveu com as pessoas. Jesus anunciou o evangelho para as pessoas. E se nós dizemos que somos cristãos, se nós falamos que somos igreja de Cristo, nós devemos viver como Jesus viveu. Então nós não devemos ter preconceito, nós não devemos achar que somos melhores do que as outras pessoas, mas nós devemos sim fazer a nossa missão, que é anunciar o Evangelho de Cristo, porque é através do Evangelho é que as pessoas são transformadas, é através do Evangelho que as almas são alcançadas, e principalmente através do nosso exemplo como seguidores de Jesus Cristo. Então, se nós somos cristãos, devemos fazer da mesma forma que Jesus fez. Nós vamos ver que Jesus ele tinha como objetivo alcançar as almas perdidas. Jesus ele tinha sempre como objetivo fazer a vontade do Pai. Ele sempre trabalhava fazendo a vontade do Pai. E agora vamos analisar qual foi a igreja que Jesus deixou. Porque muitas das vezes surge esse questionamento. Qual a igreja que Jesus deixou? Jesus não deixou uma placa, mas Jesus deixou atitudes, Jesus deixou ensinamentos, Jesus deixou alguns propósitos que nós devemos seguir. Como que a igreja teve o seu início? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos aprender que logo após
a ressurreição de Cristo, os seus discípulos que agora se tornaram apóstolos. E aqui é importante a gente parar para analisar o seguinte: discípulo é aquele que aprende de alguém, e os discípulos, por um pouco mais de 3 anos, aprenderam de Cristo. Apóstolo é aquele que é enviado. O significado da palavra apóstolo é aquele que é enviado. Então, a partir do momento que Jesus ele foi assunto aos céus, ele dá ordem aos seus discípulos, que se tornam apóstolos, e começam a anunciar o Evangelho de Cristo. E assim muitas pessoas, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas foram aderindo àquele movimento, um movimento que trazia mudança, um movimento que o Espírito Santo estava na frente, e muitas pessoas iam aderindo. Aqui é importante frisar que a princípio eram quase que todos judeus, mas em pouco tempo muitos gentios foram adentrando também a igreja do Senhor. Então nós vemos que a igreja que Jesus deixou era a igreja onde os apóstolos, eles eram a liderança, eles que decidiam de que forma que iria acontecer. Nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, os irmãos vão perceber muito bem de que forma que a igreja ela trabalhava, de que forma que ela foi surgindo, de que forma que ela foi crescendo e anunciando o Evangelho de Cristo. Nós vamos ver que Jesus ele deixou 2 ordenanças importantes que a igreja, durante toda a sua história, a igreja sempre priorizou e sempre trabalhou em cima disso. É o batismo em águas e também a Santa Ceia. São 2 ordenanças principais que Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir. Por fim, a conclusão nos diz assim: a igreja de Cristo só pode ser chamada assim se a sua mensagem for aquela ordenada por Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser chamados de igreja de Cristo, nós só podemos realmente ser igreja de Cristo se nós fizermos da forma que Ele fez, se nós atendermos às ordenanças que Ele nos deixou, e se nós fizermos como Paulo. Paulo ele dizia algumas frases fantásticas. Primeiro, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Em outra parte ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos, você professor, eu, será que nós podemos chegar no nosso aluno e dizer: seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo? Será que nós temos essa autoridade? Será que nós temos esse exemplo para deixar para os nossos alunos? Então é muito importante, como igreja, que nós possamos ser exemplos, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo para essa nação que precisa muito de Jesus. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.